Quem vai nos ajudar a tratar sobre o assunto é a doutora Mônica Machado, psicóloga clínica e psicanalista. Doutora Mônica, primeiramente, uma ótima tarde. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente conversava aqui nos bastidores, a agenda está lotada. Reservar um espacinho para a gente. Sim. Muito obrigada. Por nada, tudo bem. Nós vamos falar sobre essa questão do convívio social, mas antes até de eu chamar a participação dos nossos telespectadores, do que a gente está falando? O que é esse convívio social que nós vamos tratar aqui e que foi tão afetado? O ser humano é realmente um ser sociável? Eu diria que sim, desde que ele nasce, né? Ele já nasce em busca de um ser, de um espaço na sociedade. E nisso ele vai se socializando conforme sua cultura, conforme o seu espaço, o espaço que ele vai colocando para ele. E, na verdade, ele está sempre em busca, e não a sociedade buscando ele, né? Então, por isso que nós somos tão adaptáveis a mudanças, algumas dificuldades, né? Por conta de hábitos, crenças. Então, isso dificulta um pouco. Mas nós somos sim. Então eu imagino que essa questão desse isolamento social, essas restrições para algum convívio, ainda que dentro de casa as pessoas estão se relacionando ali em família, mas para fora de casa esse isolamento, esse relacionamento está restrito. Isso afeta muito o psicológico das pessoas. O ser humano acaba tendo um prejuízo na sua saúde mental por conta desse isolamento obrigatório que ele foi submetido? Sim, desde que seja obrigatório, já está se falando de uma punição, né? Então, quando já tem essa palavra, já está rotulado. E nesse caso, né, de uma pandemia, de algo que a gente não sabe que pode vir através de um vírus, adoecer, né, a gente, é muito pior, porque ninguém sabe se indo em um local vai conseguir escapar do vírus, do desconhecido, né? É um inimigo desconhecido. Então, está sendo muito difícil e afeta a saúde mental, porque era um escape, né? Era um momento de prazer que a pessoa tem, fora o trabalho, fora a família. É um momento de convívio social, exatamente isso, né? É a troca. Que a gente precisa de pessoas, de amigos para ter essa troca, não só a família, não só o trabalho, precisa desse espaço de relaxamento. Com certeza. Bom, quero contar com a sua participação, a sua colaboração, para a gente poder responder a sua dúvida, contar aqui também a sua história, como tem sido a sua experiência nesse momento, como é que essa pandemia afetou, por exemplo, as suas relações profissionais, as suas relações escolares, como é que tem sido lidar com o seu filho, com o marido, com a esposa, dentro de casa o tempo todo. Quanto tempo você está isolado em casa? Quando você encontra alguém, como é que você faz? Estende a mão? Recolhe a mão? Como é que tem sido tudo isso? Manda a sua colaboração, a sua participação, conta a sua história pra gente. Você pode fazer isso pelo telefone, tá bom? É o 0 operadora 11 3337 5886. Você pode falar ao vivo aqui conosco. Ou, se você preferir, você pode deixar o seu relato com a produção também, do jeito que você achar melhor, que você se sentir mais confortável. E você pode usar também as redes sociais. Entra lá no meu perfil do Instagram, o @zeca_pereira. Aí você manda a sua mensagem, conta o seu relato, dá o seu depoimento, como você tem feito, enfrentado, como isso tem modificado o seu convívio e os seus relacionamentos, tá bom? Se por um acaso você não quiser se identificar, não tem problema nenhum. Na mensagem você coloca: Zeca, eu não quero que meu nome seja citado. Não tem problema, a gente não quer gerar constrangimento, muito pelo contrário, a gente quer a sua participação, quer responder a sua pergunta, quer contar com a sua colaboração, tá bom? Mande, não deixa para o final do programa, senão fica difícil de responder. O nosso tempo parece longo, mas ele passa muito rápido. Doutora Mônica, a gente já falou que o ser humano é um ser sociável, que ele precisa dessa interação, desses relacionamentos. Eu quero colocar um pouquinho de pimenta nessa conversa e eu vou falar aqui de uma observação antropológica completamente leiga, tá bom? Sim. De um cara que pega transporte público em São Paulo e que gosta de observar as pessoas no metrô, por exemplo. Normalmente, tá cada um no seu quadrado, ou lendo um livro, ou ouvindo uma música com fones.
E um detalhe dos fones é que cada dia maiores, né? Sim. Com mais isolamento acústico, para não ouvir ninguém que está do lado. Normalmente fechado naquele mundinho ali. Evitando, inclusive, esse contato. Às vezes, alguns memes das redes sociais, as pessoas até brincam, né? Que usa o celular para não cumprimentar quem passa do outro lado da rua. Então, baixa a cabeça. Tem gente até que tem o fone desligado, só mas tá lá ele só ali para ninguém se aproximar. Como é que a gente explica essa questão? O ser humano gosta ou não gosta? Agora que não pode, sente falta. Quando tem, não quer ter. Como é que funciona isso? É bem funcional mesmo, né? O ser humano. E cada um tem o seu tempo, o seu momento. Como eu falei, quando tem a proibição, já muda a figura, né? Então, o indivíduo fica rotulado. E a partir daí, ele vai tendo as necessidades e as faltas dele. Então, o fato dele não... Esses que entravam numa condução e não queria falar com ninguém, talvez hoje eles pensam diferente, né? De antes. É quando tem a falta que vem a necessidade da busca. Exatamente. Essa questão o termo, né? Proibição. Sim. Ou obrigação, né? Ele coloca, dá um peso maior nisso e... de verdade, é difícil lidar com essa questão quando você é obrigado, né? Exatamente, as leis, né, elas servem para isso. E quando a gente fala de lei, regra, sempre dá aquele friozinho, né? A gente até colocou uma questão aqui para a gente conversar sobre esse objetivo das leis, das normas, das regras. É possível, lei, organizar o nosso relacionamento social? Porque agora, de maneira geral, né, nós estamos debaixo de uma norma sanitária que impede abraços, beijos, cumprimentos, né, manifestações assim mais calorosas estão proibidas. É possível uma legislação para regular o nosso convívio social? Eu diria que a gente está voltando lá nos tempos romanos, né? Que a gente precisa juntar a massa para poder controlar o povo. Mas eu acho difícil no sentido de ser afetuoso, né? Eles estão tirando um prazer de afeto da gente. A gente precisa cumprimentar. A gente sabe até onde a gente pode ir ou não. Né? A gente sabe quem a gente pode cumprimentar, a gente está sabendo com quem a gente pode lidar, mas a proibição, ela vem, parece que de uma forma assim, radical. E a partir de que seja ela radical, extremista, as pessoas já se afastam, já ficam, peraí, né? É isso ou não? Não tem um líder que está falando, é uma regra, é uma lei. Se tivesse um líder falando para, olha, se vocês fizerem dessa forma, vai ficar bacana, a sociedade vai voltar logo, o vírus vai passar, a vacina vai vir e vai ficar tudo tranquilo. Mas é regra, é lei. E quando se fala, volta para uma obrigação, né? Você está fazendo aquilo porque a regra e a lei impõem. Então, eu acredito que se nós tivéssemos nesse momento um líder para falar por nós, seria muito melhor aceita essas regras.